Olá, eu sou o Jefferson e eu vou apresentar o trabalho intitulado When is it necessary to avoid your enemies? A Stingler Bee ignores aggressive competitor cues to explore food sources. A comunicação social dos insetos é em grande parte mediada por compostos químicos encontrados na secreção de várias glândulas exócrinas e também na superfície da cutícula, sendo que a principal fonte de informações químicas são os hidrocarbonetos cuticulares, os CHCs, que têm como função primária evitar a perda de água, impedindo a desidratação dos insetos. No entanto, ao longo da evolução, os CHCs eles foram capazes de adquirir funções secundárias que trazem informações sobre o indivíduo, como a idade, o status reprodutivo, o sexo, a casta, a discriminação de companheiras de ninho e de espécies. A sinalização química ela é utilizada pela maioria das espécies de insetos sociais na atividade de forrageamento, que seria a coleta de recursos, e ela é utilizada para orientar as forrageiras da colônia para localizar o recurso. Porém, existem várias estratégias de forrageamento, pois é uma atividade considerada uma das mais importantes para garantir a sobrevivência da colônia. No entanto, o ganho final de forrageamento é a diferença entre o benefício da energia obtida de alimentos e os custos de busca, manuseio, digestão e escapar de riscos potenciais. Em abelha sem ferrão, a coleta de recursos é influenciada por fatores abióticos, como por exemplo pela paisagem, seja ela natural ou alterada, pela quantidade e qualidade de recursos alimentares. Além disso, o custo de energia durante o forrageamento também é importante e as forrageiras podem voar distâncias mais longas se o recurso é considerado de boa qualidade. Sendo assim, a diversidade desse grupo é refletida nas estratégias de forrageamento adotadas por essas diferentes espécies. Os três principais fatores que caracterizam o forrageamento de Meliponine podem ser definidos como 1. Com base no grupo, ou forrageamento solitário. 2. Agressividade individual, se ela é ausente ou presente. 3. Reação individual quando confrontado com forrageiras heteroespecíficas, o que pode levar a uma atração ou uma repulsão. Portanto, as flores com melhores recursos elas são mais propensas a serem dominadas e defendidas por espécies de abelhas mais agressivas ou que realizam forrageamento em grupo. Já as espécies de abelhas que se alimentam por conta própria ou em grupos menores, elas tendem a se mover para locais menos disputados e que também contêm menor disponibilidade de alimentos, ou elas tentam acessar as fontes mais ricas antes das espécies agressivas. Até o momento, poucos estudos foram realizados sobre o comportamento de forrageamento de abelhas sem ferrão nas fontes de alimento previamente visitadas por outras espécies. Nesse trabalho, utilizamos como objeto de estudo duas espécies de abelhas sem ferrão, Trigonia spinips e Plebea doriana, sendo que Trigonia spinips apresenta forrageamento em grupo, elas são uma espécie generalista e elas apresentam comportamento agressivo, inclusive atacam abelhas do gênero Apis enquanto estão visitando as flores. E Plebea doriana, que apesar de não ser uma espécie agressiva, ela foi vista atacando forrageiras Trigonia spinips em fontes artificiais de alimento. E essa espécie ela apresenta uma estratégia de forrageamento solitário, sem comunicação de fonte de alimento entre as companheiras de ninho, mas de alguma forma elas encontram a localização exata de uma fonte de alimento lucrativa. Além disso, trabalhos sobre forrageamento de Plebea doriana mostraram que a concentração de açúcar nos recursos influencia a atividade de forrageamento dessa espécie, o que significa que a qualidade dos alimentos é um fator ecológico importante. Os objetivos desse trabalho foram investigar respostas comportamentais na atividade de forrageamento de Plebea doriana na presença de pistas químicas ou visuais de Trigonia spinips. Para isso, forrageiras de Plebea doriana foram treinadas para visitar alimentadores artificiais com duas concentrações diferentes de açúcar e foram expostas a pistas químicas ou visuais de Trigonia spinips em diferentes configurações, mas sempre separadamente. Também identificamos os hidrocarbonetos cuticulares, os CHCs, de forrageiras de Trigonia spinips. E nós testamos a hipótese de que a Plebea doriana evitaria fontes de alimento contendo pistas de CHCs ou visuais de Trigonia spinips, a fim de prevenir energeticamente interações agressivas com Trigonia spinips
independentemente da qualidade da fonte alimentar em termos da concentração de açúcar e o custo de forrageamento em termos de distância do alimentador. Para isso, utilizamos a seguinte metodologia. Realizamos o treinamento das forrageiras de plebeia doriana até o alimentador artificial. Produzimos um pool de extratos de CHCs utilizando 20 forrageiras Trigonia spinips, que foi utilizado como pista química. Utilizamos 100 microlitros dessa solução. Para a pista visual, utilizamos uma única forrageira morta de Trigonia spinips, que foi substituída a cada repetição. E como controle, utilizamos 100 microlitros de hexano. Foi realizado um teste de preferência, em que um alimentador continha a pista química ou visual e no outro alimentador continha um controle, que foi sempre utilizado o hexano. Foi realizado 2 experimentos, sendo que o experimento 1 tinha como objetivo responder a seguinte pergunta: os hidrocarbonetos cuticulares e a presença de Trigonia spinips afetam o forrageamento em plebeia doriana? No experimento foi utilizado a concentração de açúcar de 50%, e no experimento 2 tínhamos o objetivo de responder a seguinte pergunta: a presença de Trigonia spinips em um alimentador com baixo teor de açúcar afeta a atividade de forrageamento em plebeia doriana? Nesse experimento, utilizamos uma concentração de 40% de açúcar. Os resultados encontrados no experimento 1 podemos observar no gráfico à esquerda, utilizando pistas químicas em um alimentador. E no outro alimentador utilizamos hexano como controle. Foi oferecido uma solução de açúcar na concentração de 50% e não foi encontrado diferença significativa na atividade de forrageamento entre esses 2 alimentadores. No gráfico à direita, utilizando as pistas visuais em um alimentador e hexano como controle no outro alimentador, também foi oferecido uma solução de açúcar na concentração de 50% e também não foi encontrada diferença significativa entre esses 2 alimentadores. Os resultados do experimento 2 eles podem ser observados nesse gráfico, onde como pista visual foi utilizada uma forrageira de Trigonia spinips morta em um alimentador e no outro alimentador foi utilizado o hexano como controle. Foi oferecida uma solução de açúcar na concentração de 40% e foi observado diferença significativa na atividade de forrageamento de plebeia doriana entre esses 2 alimentadores, onde as abelhas exibiram uma reação negativa para o alimentador que continha a forrageira morta. Aqui na tabela à direita, podemos observar os compostos identificados encontrados no pool de CHC de Trigonia spinips. Então, concluindo, podemos considerar que o gasto de energia durante o forrageamento ele parece ser importante devido à evitação apresentada pelas forrageiras no alimentador contendo uma solução de açúcar a 40%, quando apresentado com as pistas visuais de Trigonia spinips. A nossa hipótese é de que há evidências de um provável aumento da tolerância ao risco com o aumento da recompensa de recursos e que as pistas visuais elas desempenham um papel importante na tomada de decisão. Inferimos que a qualidade do alimento é o fator mais importante quando forrageiras de plebeia doriana estão explorando uma fonte de alimento. E esse estudo ele foi importante para melhor compreender a estratégia de forrageamento de plebeia doriana, que ainda não é muito bem relatada, e além disso contribuiu para a identificação de compostos químicos cuticulares de Trigonia spinips, que também é pouco relatado na literatura. Muito obrigado. Eu estou à disposição através do meu e-mail para sanar alguma dúvida que ficou. Então, meu e-mail é jefferson.pedrosa.santos@usp.br. Até a próxima, pessoal. Tchau!